E veja bem, tem muita gente que fala aqui, né? Eu presto muita atenção, porque as pessoas dizem o seguinte: você esquece que ninguém acredita no Gilmar. Mas ninguém precisa acreditar no Gilmar, ele tem o poder, minha filha. Alguém acredita no Alexandre de Moraes? Alguém acredita que ele é um homem honesto? Eu tanto não acredito quanto falo, e provo, e e veja bem, tem muita gente que fala aqui, né? Eu presto muita atenção, porque as pessoas dizem o seguinte: você esquece que ninguém acredita no Gilmar. Mas ninguém precisa acreditar no Gilmar, ele tem o poder, minha filha. Alguém acredita no Alexandre de Moraes? Alguém acredita que ele é um homem honesto? Eu tanto não acredito quanto falo, e provo, e demonstro, e justifico, e fundamento. Mas ele tem o poder. Eles ainda têm o poder. Vocês não entenderam que não é o negócio, não é o Gilmar Mendes falar mal do Gaspar que vai atrapalhar a eleição. Não, é uma canetada. Com base em quê? Não precisa ter base em nada. Lembra-te, ó infiel, incrédulo, que o Gilmar Mendes, em mais de 1 milênio de existência do Instituto do Habeas Corpus, que nunca foi dado à pessoa jurídica, o Gilmar Mendes só esse ano emplacou 2. Então o que ele pode fazer com a campanha do Flávio, eu não sei. A depender do que ele fez com o habeas corpus, ele pode fazer tudo. Então não é uma questão de ele ter crédito ou não, do eleitorado acreditar nele ou não. É uma questão técnica. Uma questão técnica fundamentada na licença de técnica que ele tem. É um problema complicado de se resolver. Que eu vejo as pessoas desapontadas com... As pessoas ficam assim: por que você não foi lá e se ofereceu para ser vice no Flávio? Vocês não conhecem o sistema, as pessoas não conhecem como funciona a política no Brasil. E é isso que me preocupa muito. As pessoas acham que basta você querer. Não é assim, minha filha. Não funciona assim. Primeiro você tem que ser aceito no partido, e quem aceita é o presidente do partido, é o cacique. Depois, se você entra no partido, o presidente tem que ter algum interesse em você para escolher você. Não existe essa tal coisa de democracia que qualquer pessoa pode ser candidato a qualquer coisa. Primeiro tem a barreira do ingresso no partido. Segundo, entrou no partido, tem a barreira do acesso ao fundo eleitoral. E entre essas duas coisas, tem a barreira da escolha da composição de chapa. Não funciona dessa maneira. Então vocês acham que o Brasil é uma democracia onde o lixeiro ou o empresário podem ser candidatos e eleitos a qualquer coisa? Vocês estão muito enganados. Existem raríssimas exceções, existem fenômenos, como é o fenômeno Jair Bolsonaro. E é esse fenômeno Jair Bolsonaro, e isso é uma análise técnica, viu? Porque até quem não gosta dele há de reconhecer que ele é um fenômeno na política. É algo que não se explica. E coisas que não se explicam existem no universo. Veja o caso da vacina. O campo progressista ficou muito entusiasmado com a vacina da Covid, embalada, é claro, pelo carimbão do Fauci, financiado ali pela indústria farmacêutica, e rotularam Jair Bolsonaro e todo mundo que ousou discordar da indústria farmacêutica capitaneada pelo Fauci de negacionistas. Criaram esse rótulo. Porque a esquerda, o progressismo, ele é especialista em criar rótulo. Negacionista, pá. E nos debates muito porcos que eu assisti sobre a vacina, que foi um debate que eu nunca entrei, porque eu realmente não tenho capacidade técnica para entrar. Mas os que eu vi,
os argumentos eram os piores possíveis. E o argumento central era: é a ciência falando, é a ciência, como se a ciência fosse a porta-voz de uma certeza absoluta, coisa que a ciência não é por essência. A ciência é a porta-voz da dúvida. Ora, então ficaram esses progressistas inebriados com uma ideia falsa de ciência, e o que eles acreditavam, com as soluções dadas pela indústria a toque de caixa e numa rapidez nunca antes vista na história da humanidade, não era ciência, era fé. Mas era uma fé travestida de ciência. Era uma transciência, que na verdade era fé. Que as pessoas queriam acreditar que aquilo funcionava. As pessoas queriam acreditar que aquilo era a solução. E quando você quer acreditar, você tem fé. Você se agarra àquilo como a última solução para aquele problema da tua vida. E eu vejo que o eleitorado tem esse problema aqui, que é o problema da fé. Escolheu-se um nome, vão agarrar nele, porque tem que ser ele. E não é assim que a banda toca. Mas a minha análise é essa: gostou, gostou, não gostou, gostasse. Mas para pensar, porque aí eu fico feliz. Se você parar para pensar. Querem acrescentar mais alguma coisa sobre Gaspar? Por favor. Não, por favor. Você falou da questão da fé, fica a recomendação do Política de Fé e Política de Ceticismo, um livro conservador, tá? E sobre o Gaspar, eu quero só enfatizar aqui, não é nada contra a pessoa, pelo amor de Deus, mas é uma questão estratégica de campanha e a gente está fazendo uma análise aqui política, tá? Eu vi muitos comentários aqui, só até para prestigiar a nossa audiência, sobre o Luiz Felipe. Gente, o Luiz Felipe é um quadro de excelência. Eu entendo o apelo das pessoas pelo Luiz Felipe, mas o que o Pavinato colocou aqui, acho que, para bom entendedor, meia palavra basta. É a questão dos caciques partidários. Luiz Felipe é papo para quando a gente for algo próximo da Dinamarca, Noruega. Aí talvez o Luiz Felipe possa ser um dia um vice ou até um candidato à presidência. Pode falar aí, Jair. Não vai, eu acho. Tem gente que pede aqui a solução. É por isso que eu sou comentarista, eu sou corneteiro. Quem tem que dar solução é o político. Aliás, a gente paga para eles darem solução para a gente. Não, eu acho plausível o seu argumento, Pavinato. Justamente, até para o pessoal de casa entender, Pavinato está recebendo tecnicamente a parte numérica. Se o fundamento foi a parte numérica, ele apresentou os números. Não, agora, e pode contrariar, porque as pessoas acham aqui que eu exerço algum controle. Não exerço controle nenhum, pelo amor de Deus. Como ninguém exerce controle na minha língua, eu não exerço controle na língua de ninguém. Não, mas nunca fez isso, exatamente, nunca fez isso, jamais. Então, é plausível isso que o Pavinato está falando. Agora, eu penso que, primeiro que ele é uma pessoa que tem interlocução já no meio político. Tá? O Alfredo Gaspar, ele não é um novo político, é um influenciador que virou político, ele não é uma pessoa tradicional no meio político. Então ele tem uma certa interlocução, caso contrário ele não estaria em partidos, ele chegou a ser deputado estadual, salvo engano, chegou a ser vereador também um período, e aí depois foi secretário de Segurança. Ninguém alcança a Secretaria de Segurança Pública do Estado, da Federação, se não tiver uma certa interlocução no trânsito político. Então já parte desse pressuposto. Valdemar Costa Neto afirmou, tudo bem, não se escreve o que ele fala, mas ele afirmou que já sabia isso desde janeiro, fevereiro. Nesse período foi o período que o presidente Jair Bolsonaro tinha feito a indicação de Flávio para ser o seu pré-candidato, ou seja, o candidato de procuração do presidente Jair Bolsonaro, que está sequestrado, está num cativeiro, igual afirmou o Javier Milei. Então, neste cenário, eu acho que possa ter sido, sim, um nome bom. Agora, se fosse Bia Kicis, que é uma pessoa que eu gosto também, que tem bom trânsito com todo mundo, todos os polos da direita, inclusive aquela direita que não se diz bolsonarista, gosta da Bia Kicis também. Então, poderia ser uma outra personagem. Mas eu tenho convicção que arrumariam alguma coisa, igual tem o caso da calúnia, envolvendo o senador Flávio Bolsonaro relacionado ao presidente Lula, como arrumariam essa forma indevida que eu vi que ele se apresentou, fez o teste de DNA e ainda apresentou uma queixa-crime envolvendo Lindenberg Farias e a Soraya Tronic, já fez essa notícia-crime na época, a queixa-crime, perdão, na época no STF. Então eu acho que ele, se fosse algo mais comedido, ele seria algo estranho, mas ele se predispôs a isso já contundentemente, logo em seguida que teve a calúnia sobre ele já se posicionou praticando
protocolando uma queixa-crime. Então, eu creio que possa ser. Evidentemente que aqui, novamente, é uma questão de crença. Crença no seu sentido de relação fiduciária, né? Então, tem aquelas movimentações, eu não tenho contato ao tracking interno do PL, então a gente chega nesta conclusão, Pavinato. Se é que tem tracking, né? Eu vou ser bem rasgado aqui. Porque se você sai desse programa com raiva de mim, mas sai mais inteligente, eu já me dou por satisfeito. Porque muita gente fala assim, e o Mourão, alguém sabia que era o Mourão? Não importa, Mourão, quando você tem na cabeça de chapa Jair Bolsonaro. Exato. Ponto 1. Exato. Ponto 1. Segundo lugar, que fenômeno é fenômeno. Você não precisa ter penduricalho, quem é o vice. Segundo lugar, aí o Alckmin pro Lula. O Alckmin é um arremedo de homem? É um arremedo de homem, mas ele traz consigo 12 milhões de votos. E para uma eleição que foi decidida na unha como a última, 12 milhões fazem toda a diferença. E 12 milhões é muito mais que 150 mil. Desculpa. Se você não sabe matemática, se recolhe um pouquinho, vai fazer equação de primeiro grau, depois você entra para a discussão. E repito aqui, isso aqui não é um debate sobre caráter do Alfredo Gaspar. Isso aqui é um debate sobre estratégia numérica para conseguir voto. Porque se você já era eleitor do Flávio e está feliz com a escolha do vice, não é você que tem que estar feliz. Quem tem que estar feliz é quem ainda não se decidiu no voto a ele. Então não é você, não sou eu, que já assumi aqui, voto nele. Voto nele, mas não trabalho na campanha, não faço campanha, sou um bom profissional. Mas eu voto nele, assumo, porque o voto é meu, eu falo para quem eu quiser. Então não é para mim, que já vou votar nele, que o Alfredo Gaspar tem que surtir efeito. É para quem está indeciso. Então, é esse pessoal que eu quero saber se achou uma boa escolha, se vai achar uma boa escolha, se esse processo relatado pelo Gilmar Mendes, que ainda está na fase de inquérito, vai ter algum impacto nessa massa, porque quem já vai votar no Flávio não faz diferença quem vai ser o vice. Concordo? Muito bem. O presidente Lula, ele indicou... Enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30 no YouTube do Metrópolis.